Olá, queridos alunos do primeiro ano. Eu aqui na minha humilde casa, para mais uma videoaula. Aqui ao fundo, o retângulo áureo, de onde vocês podem tirar a sequência Fibonacci. Quem tiver curiosidade pode conhecer o número Φ, que saiu daqui, né, da proporção de 5/3. E vamos lá. Agora, o conteúdo é novo. A gente viu cinemática, estudo do movimento, né, estudou o movimento uniforme e uniformemente variado. Estudou as 4 equações, vocês fizeram uma lista pequena de exercícios, bem carinhosa que eu fiz. Dessa vez eu fui humilde, 75 exercícios, para entregar em 2 dias, 3 dias. Vocês fazem isso com os pés nas costas. E agora, vamos lá. Eu estou usando um recurso novo, estou em 2 telas aí, ó. Estou numa tela aqui, e uma tela aí, né? Tá muito legal isso aqui. Mas porque essa tela eu vou poder mostrar algumas coisas. Interessante aqui, eu posso compartilhar a tela do meu celular. Aí vocês têm aí, ó, eu posso mostrar algum recurso, como por exemplo esse física interativa. Não vou usar para essa aula, mas eu achei muito interessante esse física interativo que pode mostrar alguns recursos. Ó. O que a gente acabou de ver? A gente viu cinemática, e por exemplo, a gente viu aceleração, função da posição, movimento retilíneo uniforme, função da posição, a equação. Se você clicar nela, ainda por cima, vai te descrever o que cada um e o gráfico, os gráficos possíveis, ó. Olha que bastante legal. E o bom, que é bem levezinho, não gasta 10 megas de vocês aí não. Muitos jogos que vocês usam isso gastam muito mais que isso. Tem a equação de Torricelli que a gente viu por último, né? Olha aí, que legal. Então ele é bem interessante, certo? Sai aqui da tela do meu celular para vocês não verem o que não deve. Vamos lá, vamos voltar. Essa tela também eu vou usar como tela de para grafar alguma coisa, se tem. Então fica aí e vamos prosseguir o nosso conteúdo. Eu não vou enrolar muito porque é muita coisa que tem que fazer nessa aula. Então vamos começar pelo que eu quero mostrar. Está aqui. Vamos começar a unidade 3, cinemática vetorial. Nessa unidade 3, vamos ver vetores, grandezas vetoriais, queda livre e lançamento vertical, lançamentos de projetos e movimento circular. Vamos ver tudo isso. Vamos ver o capítulo 5, 6, 7, 8 e 9. 5 capítulos na unidade 3. Vamos começar pela primeiro capítulo, capítulo 5, vetores. Grandezas vetoriais, definir vetores e operação com vetores, né? Lá vai. O que é um vetor, professor? Na vida cotidiana, vamos dizer que daqui para frente não, 10, 20 anos, a palavra vetor vai ser mais utilizada ainda. Está sendo mais utilizada cada vez maior quantidade no cotidiano. Alguns cursos de engenharias, alguns cursos de medicina também, de fotografia, por exemplo, você ouve muito essa palavra vetor, fazer a vetorização de alguma coisa. E o que é esse negócio, então? Vetor, para que serve? O vetor na física é uma ferramenta, é um modelo que você utiliza para poder enxergar melhor o que vai fazer. É como você representa, representação vetorial. É como você representa uma grandeza na física. Na verdade, na física, você divide tudo em grandezas vetoriais e grandezas escalares. O que não for vetor vai ser um escalar. Então, primeira definição é que a física você divide essa ferramenta em 2 partes, em grandezas escalares e vetoriais. Tecnicamente, o que a gente aprendeu até o passado foi grandezas escalares. Grandezas escalares. Agora vamos aprender a discernir entre escalares e vetoriais. E escalar, basicamente, simplesmente é um número. Toda aquela grandeza que você puder expressar só por um número, sem dimensões alguma, sem sentido, sem direções, quer dizer, dimensões não, sem direções, sem sentido, vai ser um escalar. Ele é um número. Como exemplo, a massa. A massa, você tem a unidade dela, uma intensidade dela, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 toneladas, 1 grama. Só que não tem direção, não tem sentido. Então, ele é um escalar. O vetor vai ser justamente aquilo que tem as 3 definições que eu acabei de falar. Então, eu acabei de definir bem o que é vetor, mas vamos ser um pouco mais sucinto. Vetor. O melhor jeito de representar um vetor é uma seta.
como está aqui, ó. No exercício parece, pelo desenho, que o cara saiu de uma cidade, se deslocou de uma cidade, pelo que eu estou vendo aqui no desenho, saiu aqui de Torres, no Rio Grande do Sul, Torres, em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, perto do Rio Grande do Sul, e foi parar em Floripa. Logicamente, o trajeto dele, o quanto ele andou, é essa linha vermelha. Só que o deslocamento dele foi compreendido de Torres, início, até Floripa, Florianópolis, que é o fim. Então, você vai ter uma seta apontando o deslocamento dele. Deslocamento é uma grandeza na física que você representa com unidade, com direção. Unidade é o tamanho, com direção e com sentido. Eu voltei aqui para a tela, porque deu a impressão que não estava gravando, mas está gravando. Vou voltar aqui, ok. Então, deslocamento é um vetor. Eu compreendi vetor com o tamanho dele, a intensidade dele, em modo sem sinal, a direção dele, essa direção, e o sentido. E toma cuidado, que direção e sentido tem uma diferença. No popular, no senso comum, na rua, você pode definir direção e sentido como se for a mesma coisa. Aqui não, direção e sentido na física é diferente. No popular, se sair na rua, pergunta para uma pessoa, direção, onde que fica a praça cívica? Você vai naquela direção, naquele sentido, tal coisa, parece que é a mesma coisa. No popular, sim, é a mesma coisa. Na física, direção é uma coisa, sentido é outra. Direção, na física, é horizontal, olha aqui, ó, olha para mim aqui, ó, e aqui do lado, né? Eu vou voltar aqui para a tela para mostrar aqui com minha mãozinha. Aqui. Direção horizontal, direção vertical e direção inclinado ou diagonal. Não vou dizer diagonal, porque diagonal dá a impressão de ser exatamente 45 graus riscando de um canto ao outro da tela. Não. Eu vou fazer inclinar porque pode ser várias inclinações possíveis. Mas essa inclinação vai ser sempre em relação à horizontal, com um certo ângulo. Aí qual que é a diferença entre um sentido, professor? É que, por exemplo, se eu voltar para a direção horizontal, na horizontal eu tenho dois sentidos, para a direita e para a esquerda. Na vertical tem dois sentidos, para cima e para baixo. E inclinado também, para cá e para cá. Eu falei assim, bem chulo mesmo, para cá e para cá, porque eu teria que ter o ângulo certinho aqui para saber onde que eu estou indo para lá, ó. E para baixo aqui também. Mas eu tenho sentidos. Ficaria mais expresso esse negócio de sentido na direção no inclinado. Por exemplo, se você lembrar da roda dos ventos da geografia, você tem o quê? As direções horizontal aqui, que seria o que? Leste e oeste. A direção vertical, que seria norte e sul. E os inclinados poderiam ser esse daqui, ó. Entre norte e oeste. Nordeste. Entre noroeste, desculpa. Entre norte e leste. Nordeste. Entre leste e sul. Entre sul e leste, né? Sudeste. Né? E entre sul e oeste, sudoeste. Esses aí são inclinados. Inclinados exatamente 45 graus. Mas não precisa ser exatamente 45 graus. Pode ser qualquer ângulo, diferente de zero, porque zero seria o que na horizontal, e diferente de 180, que seria exatamente o oposto, né? E diferente também de 90 e 270, porque seria exatamente vertical. Mas aí tá. Ó, tá legal aqui, hein? Então, voltando aqui, vamos continuar. Então, espero que vocês entenderam bem o que é intensidade. Definir intensidade é um valor numérico. Intensidade, aqui na nossa representação da setinha, é o tamanho da seta. A direção é o jeito que ela está inclinada. E o sentido é para onde está apontando. Olha só, três características. Intensidade, direção e sentido. Outros vetores, aqui, ó. Aqui eu tenho um vetor. Essa setinha vermelha é um vetor. Onde o tamanho dela, aqui eu não estou falando de unidade de ensino internacional, o tamanho dela é a intensidade, é o módulo, o comprimento, o segmento AB. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 segmentos, 4 unidades. Então a intensidade, o módulo disso aqui, são 4 unidades. A direção está na mesma direção dessa reta, aqui, ó, mesma reta a qual pertence. Viu que eu fiz assim, né? Tá até errado eu falar isso aqui, mas eu tinha que fazer ou assim, que é a direção. Tanto daqui de A para B, de B para A. É o tamanho, é o jeito que está inclinado. E o sentido de A para B, para onde que você está apontando. Isso é um vetor. Mas para que você está físico, professor? Olha só, vocês podem representar para velocidade.
A velocidade não vai ter um valor numérico, não tem um módulo, em que o sinal da velocidade não representa o valor da velocidade, representa se está indo para frente ou para trás. A direção, a velocidade vai estar na direção, é para estar andando na horizontal, na vertical, e vai ter um sentido. Por exemplo, a velocidade no sentido, na direção horizontal, vai poder estar indo progressivo, retrógrado, positivo, negativo. Na vertical, progressivo, retrógrado, positivo, negativo. Ou simplesmente para cima e para baixo. Ou num plano, se você perceber um plano aqui, ó, se um corpo estiver fazendo isto, se você imaginar aqui, ó, perpendicular, olha para minha mãozinha aqui no desenho, perpendicular, né? Ele está o quê? Se você imaginar o quadro aqui, ó, ele está saindo do quadro ou entrando no quadro. Para fora do quadro, para dentro, também é sentido. Perpendicular ao quadro seria dizer que a direção. Vocês vão ver melhor esse negócio de perpendicular, saindo do quadro, entrando no quadro, lá em magnetismo. Mas às vezes estou mostrando aqui que vocês podem analisar isso também. É um jeito de falar. Direção seria perpendicular ao quadro, saindo do quadro, sentido, entrando no quadro, também sentido. Viram? Isso é um vetor. Toda vez que vocês conseguirem caracterizar uma grandeza na física com intensidade, módulo, direção e sentido, é um vetor. Se não tiver desses três, é um escalar. Ok? Tranquilo? Força é um vetor? Ué, se você aplicar uma força, um dedinho aqui na tela do computador, aí ó, um dedinho, aplicar uma força, a força vai ter intensidade. É representado por uma flecha, né? Você pode representar a força por uma flecha. E quanto maior for essa flecha, quer dizer que maior a intensidade, o valor da flecha. Vai ter uma direção, você vai apertar o que de um certo jeito, você com uma certa inclinação. E vai ter um sentido, você vai apertar de você para a parede, ou da parede para você. Não é verdade, ó. Aplicando a força, estou aplicando com essa direção e nesse sentido. Certo? Então, isso é vetor, gente. Vetor é importante na física. A matemática e vetor são as duas ferramentas mais importantes de um físico para quem estuda física no ensino médio, para quem estuda física em engenharia. Quando for um engenheiro for construir um prédio, ele vai ter a decomposição vetorial ali para poder fazer um pilar, para saber aonde tem um ponto de cisalhamento, aonde vai ter um ponto de ruptura, para o prédio não cair. Então, o vetor é importante. Um fotógrafo de paisagens não, minto, um fotógrafo de terreno, faz aerofotografias, ele quer saber para onde que um rio flui. Ao fazer o diagrama, análise dos pixels lá, ele vai ver o sentido que vai estar fluindo. Isso é um sentido vetorial. Você está fazendo o versor, que eles gostam de falar, mas é vetor. É um vetor. Então, essa é a definição de vetor. Em síntese, olha o que o livro coloca. Em síntese, vetor é uma entidade matemática abstrata. Você não vai ver o vetor, você não vai ver, a não ser que você desenhe ele. Você representa pela seta. Caracterizado por um número, ou direção de sentido. Uma outra definição, eu gosto de colocar outra, olha aqui. Vetor, além do valor numérico e da unidade, necessita de direção e de sentido para ser definido. Exemplo, velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento. Agora, escalar fica perfeitamente definido quando se conhece o valor numérico e a correspondente unidade. Exemplo, volume. Exemplo de volume, 2 litros, 3 metros cúbicos, 1 centímetro cúbico. Massa, 2 quilos, 1 tonelada, 2 arroba. Temperatura, 1 grau Celsius, 3 Fahrenheit, e assim por diante. Energia, joules, calorias, tal. Ok. Feito isso, entendido o que é um vetor, o que é importante? Por que representar uma grandeza da física em vetor? Porque você vai fazer uma operação. E uma operação em vetor, em física, nem sempre é o que parece. Tipo assim, 3 mais 4 em matemática, um número puro. 3 mais 4 é simples, 7. 3 mais 4 em vetor, ó, o que eu estou falando, deixe isso bem gravadinho, os pais de vocês, para não ter mal compreensão, porque muitos alunos já foram falar para o pai, interpretou errado, escreveu, falou, não é assim. Em matemática, 3 mais 4 é 7, óbvio. Em vetor, 3 mais 4 pode ser 7. 3 mais 4 pode ser 5. 3 mais 4 pode ser 1. 3 mais 4 pode ser menos 1. Dependendo do ângulo, pode ser até 0. É meio difícil, tal coisa, mas pode ser. Vamos entender o porquê?
Porque em operações de vetores, assim como em operações matemáticas, você pode somar, subtrair vetor. É mais ou menos imaginar um cabo de guerra. Você tem um cabo de guerra, né? Se você tiver um cabo de guerra, você tem duas equipes puxando de cada lado. Cada um está aplicando uma força, cada um está aplicando um vetor. Aqueles que tiver maior intensidade, maior tamanho do vetor na soma total de cada lado, de um lado tem um vetor 2 mais 3 mais 5, 2 mais 3, 5, mais 5, 10. No outro tem 2 mais 4, 6, mais 3, 9. Do outro está menor. Você fez uma soma vetorial de cada lado. E aí você vai ter vetores opostos, que no total você vai acabar subtraindo 10 de um lado, menos 9 de um outro. 10 menos 9, 1. Quer dizer, o lado do 10 ganhou. Isso é uma soma vetorial. Como está aqui, ó. Só que existem regras no vetor. Você não vai somar de qualquer jeito. Ah, eu pego um número mais o outro, tal coisa. Não, não é assim. Em vetor, toda vez que você for somar um vetor, a não ser que o exercício peça, você não pode mudar nem o tamanho dele, a intensidade dele, nem a direção dele, nem o sentido dele. Se ele tiver desse tamanho, se tiver desse tamanho, posso representar aqui, peraí, estou com uma caneta aqui, se tiver desse tamanho, ele vai permanecer desse tamanho. Se tiver com essa inclinação, ele vai permanecer com essa inclinação. E se estiver apontando para lá, vai permanecer assim. Aí você quer somar um outro, você pedir para somar outro, você vai deixar ele desse jeito, vai somar o outro e também, o outro não mexer. Por exemplo, quer somar isso aqui, também vai. Ó, você tem dois vetores. Só que tem uma coisa, eu vou, só um minutinho, peraí. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui, para não exercer muito aqui. Eu não lembro nem como é que veio o tempo aqui, mas tudo bem. Eu acho que dá tempo. Vamos voltar para a aula. Vetor é um pouco longo mesmo. Eles têm dois vetores. O tamanho deles, a intensidade, a direção e o sentido. Se o vetor estiver assim no exercício, se o outro estiver assim, você vai sempre somar eles. Só que você não pode somar pontinha dele com pontinha. Esse início com esse final com esse final. Aqui é o início do vetor, aqui é o final. Esse é o corpo do vetor. Nunca se some final com final, nem início com início, a não ser algumas situações esporádicas. Mas a regra geral é sempre final de um vetor no início do próximo. Tem até um apelidinho com isso que eu prefiro nem fazer aqui, porque deixa para a sala de aula, né? Mas o final de um no início do próximo, né? E o vetor resultante é um ponto que compreende do início do primeiro vetor até o final do último, apontando para o último. Olha só, então, a regrinha para somar vetor. Isso vale para todos, para soma, subtração, tal coisa assim. Somei vetores, não muda a intensidade, direção e sentido deles, a não ser que eles peçam. Aí pode pedir. Se não pedir, não muda. Voltando aqui, se não pedir, não muda. Então, pegou o vetor. Eu tenho um vetor aqui. Ó, aqui eu tenho outro. Vocês estão assim, você só soma eles. Final de um e início do próximo. Somou? Tá aqui, ó, somadinho. Início daqui, final daqui. Então, se liga uma linha reta, saindo do início até o final do último, apontando para o último. Olha assim como é que está aí, ó. Aqui tem quatro vetores. E outra coisa, o vetor vai ser sempre representado no corpo por uma setinha em cima. Ah, mas professor, mas essa setinha, se eu expandir a tela aqui, tem que estar apontado para algum lado em específico? Não, nunca. A setinha aqui em cima é só para dizer que essa letra é um vetor. Essa letra é um vetor. Tem quatro vetores. Está vendo como estão inclinando aqui? Eu não importa o jeito que estão. Eles têm que ficar assim, a não ser que vocês pediu. O que ele pediu para fazer aqui? Somar R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, eu vou pegar o R1 mais R2 mais R3 mais R4. Somei. Qual que é o início do primeiro? Não é esse? Qual que é o final do último? É esse. Vou ligar uma linha do início até o final, linha reta apontando para o final. Aí tá. Eu tenho os quatro vetores somados e eu tenho o vetor resultante. Qual que é a diferença? Se isso aqui fosse números, como se fosse representar o R1 fosse exatamente valesse 1, uma unidade, o R2 valesse 2, o R3, 3, o 4,
Se tivesse tudo em linha reta certinho, desse jeito assim, ó, tivesse tudo, se eu somasse, o vetor soma ia ser 1 mais 2 mais 3 mais 4. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. E o vetor resultante está do início do primeiro até o final do segundo, apontando em linha reta. Esse seria exatamente o tamanho, seria 10. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 daria 10, coincidentemente. Mais vetor, em matemática, 1 mais 2 mais 3 mais 4 é 10. Em vetor, pode ser 10. Aqui não é 10, por quê? Se vocês separarem, somando o vetor resultante, somando os 4 vetores, o vetor resultante não vai dar 10. Porque se você colocar esses 4 em linha reta, não dá o tamanho desse vermelho, fica maior. Então, aqui está provando que 1 mais 2 mais 3 mais 4 não é 10, em vetor. Pode ser 10, nesse caso não foi. Tem uns outros casos, o caso clássico dos 5, né, cara? Um outro também, mas eu estou com medo aqui do tempo me vingar, mas vamos lá. Uma regra também importante é esse aqui. Aqui eu tenho dois vetores. Dois vetores interessantes, porque parece que está violando a regra vetorial que eu falei. Aqui eu tenho o vetor R1 em azul e o vetor R2 em verde. E o vermelho é o vetor resultante. Viu? R1 com setinha, R2 e o resultante também com setinha. Viu que ligou começo com começo. Professor, está errado, tem que ser final. Esse aqui é o caso especial que eu falei que pode dar certo. Porque se você reparar, se eu pegar, olha lá, eu tenho os dois vetores, um em vermelho, um em azul e verde. Se eu pegar esse em azul aqui, ó, esse azul, como ele está lá, e mudar ele, sem mudar a direção e sentido, nem o tamanho dele, só mudei a posição dele e coloquei no final, aí coloquei final de um e início do outro. O início desse aqui e o final desse aqui está aqui, ó. Não está apontando? Não vai ter o mesmo tamanho que o vermelho ali do desenho? Então, quer dizer que se eu pegar esse azul aqui e colocar ele aqui, tá vendo que está encaixado, da mesma forma. E outra coisa, se eu pegasse o verde e fizesse o contrário, pegasse o R2 e colocasse aqui, também daria. O vermelho continuaria aqui o início e aqui o final. Vê que a ordem, somar R1 mais R2, não importa. R1 mais R2 é igual a R2 mais R1. Aqui também. Se eu somasse R1 mais R2 mais R3, deu R4, deu isso aqui. Se eu somar R4 mais R3 mais R2 mais R1, também também teria que dar isso aqui. A ordem, nesse caso, não importa. Certo? Agora, esse aqui é uma regra geral, chamado regra do paralelograma, que eu vou tirar a partir da lei dos cossenos. Por quê? Eu coloquei esses dois aqui, eu poderia ver que eu poderia colocar esses dois aqui, mas eu coloquei ele nesse ponto, eu não. Quem sou eu na fila do pão? O livro colocou, não é isso? Colocou ele aqui e formou um ângulo entre R1 e R2. E aí você tem aquela regra da matemática, não me lembro, suplementar, complementar. Eu acho que é suplementar, mas eu peço desculpa à tia Patrícia se errei, acho que é suplementar, que a soma dos ângulos aqui total é 180. Formou a linha pontilhada, fechou um paralelograma aqui, um polígono, né? Aqui eu vou chamar de ângulo alfa. Na verdade, esse ângulo aqui, alfa, é o mesmo que esse, repara, porque se essa setinha está aqui e essa setinha está aqui, este ângulo é o mesmo que esse. São paralelos, né? São paralelos. Então, se aqui é alfa, isso tudo é 180, posso até desenhar, né? Posso até desenhar. Mas não vou desenhar, vou perder tempo. Se isso tudo é 180, isso aqui é alfa, isso aqui é o restante, é 180 menos alfa. E aí eu vou pôr uma regrinha matemática que vocês aprenderam. Aprenderam que a lei dos cossenos, que a resultante ao quadrado, isso eu não vou deduzir, porque vocês já aprenderam matemática, que é R1 ao quadrado, na verdade eu deduzi em sala de aula, aqui vai perder tempo, R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado, menos 2 vezes R1 vezes R2 vezes cosseno desse ângulo aqui, ó. Desse ângulo. Só que esse ângulo é quanto? 180 menos alfa. Poxa, professor, mas a professora não falou isso. Acredito que a tia Patrícia, lá no nono ano, ou no primeiro mês, já falou sobre identidade trigonométrica. Se não falou, não tem problema. Uma identidade é uma coisa que você vai decorar. Decorar. Você pode aprender, é ser legal. Aqui tem algumas identidades trigonométricas, né? Só que em radianos. Não tem problema. Pi em radiano, em graus, é os 180 graus. Então, aqui eu tenho seno de 180 menos pi, menos θ, cosseno de 180 menos θ, tangente de 180 menos θ. Quanto dá desses valores? Qual que eu quero? Eu quero esse aqui.
180 menos um ângulo, θ. Alfa, tanto faz. Então, cosseno de 180 menos θ. Eu acho que a tela não está aparecendo corretamente. Ou, não está assim, desculpa. Cosseno de 180 menos θ é menos cosseno de θ. Então, eu volto lá e substituo aqui, ó. No lugar disso tudo, eu coloco menos cosseno de θ. E aí eu colocar, vai ficar negativo com negativo. Negativo fica positivo. A fórmula vira essa aqui. Essa é a regra do paralelograma. Olha a diferença. Lei de cosseno, na verdade, a diferença é que lei de cosseno aqui é negativo, e aqui é 180 menos θ, é esse ângulo que o exercício pode dar, ou a regra do paralelogramo, que é esse ângulo. Olha a diferença. O que isso aqui te inspira a pensar? Se você voltar aqui para os dois vetores, aqui, ó, ligadinho assim, e se você pegar isso aqui e for aumentando, vai chegar ao ponto que aqui vai chegar 90 graus. Poxa, um professor, 90 graus? É, 90 graus. Se você colocar cosseno de 90 aqui, 90 graus, você vai lembrar que cosseno de 90 é zero. Se você não colocar 90, cosseno de 90 é zero. Logo, se tudo zero, sobra só essa parte aqui. E essa parte você conhece. Essa parte é o teorema de Pitágoras. Então, ó, a primeira soma de vetores, você chegou nisso daqui, ó, teorema de Pitágoras, por caso de 90. O caso de outros valores, normalmente o exercício vai dar. E normalmente dá os valores bem conhecidos, 30, 60, 30, 45, 60. Então não tem problema nenhum. No mais, você tem outras situações, em que, por exemplo, os dois vetores, olha aqui para o desenho, os dois vetores, não está fazendo 90 graus, não está fazendo 60, 45, 30. Eles estão fazendo 0 graus entre si. Estão um com o outro. Você vai somar um, final de um com o início do outro. Então está aqui, ó. Final de um com o início do outro. Somando os dois, início do primeiro até o final do segundo, apontando para o segundo, para o final, o último, você tem o vetor resultante. Até aqui só está mostrando dois vetores, mas pode ter N vetores, 3, 4, 5, 10 vetores. Ok? Pode ter vetores aqui, um oposto ao outro, em sentidos opostos. De novo, você soma o final de um mais o início do próximo. Aqui, o verde é o final do primeiro, o início do próximo é azul. Ele só não sobrepôs um em cima do outro. Mas você vai ter que tentar entender que estão em cima do outro, e o vetor resultante é o restante, do início do primeiro apontando para o último. Então, aqui você tem um vetor que você vai subtrair um para o outro. Na verdade, é uma soma isso aqui, né? Uma soma, só que com sinal. Né? Então, você tem o quê? R menos R, R1 menos R2. Subtração de vetores, até aqui você fez soma de vetores. A subtração é quando o exercício pede para você mudar o sentido do vetor, como falei. Como está aqui, ó, você tem dois vetores, R1 e R2. R1 e R2. Aí, o que ele quer? Ele quer D, o vetor de deslocamento. Pode ser deslocamento aqui. Que é R1 menos R2. R2, ele está pedindo para ficar negativo. Então, o que você vai fazer? Olha aqui, dois vetores. O R2, aí sim, você só vai mudar o sentido dele. Ele vai continuar com essa inclinação e com esse tamanho. Só que ele vai ficar para cá. Olha lá, exatamente o que aconteceu. Só que aí, você pode deixar ele assim, não tem problema. Aqui vai ser o início, vai apontar para cá, ó, como está aqui no desenho. Ou do jeito que ele fez, ele colocou o vetor 2 aqui embaixo. E o deslocamento também se dá daqui para cá. Ó, daqui para cá, como está aqui. De novo, a mesma regra. Ok? E aí você também tem, gente, estou correndo demais aqui com a aula, mas você também tem produto de um vetor, de número real para um vetor. Quer dizer, você tem produto no escalar para um vetor. Quando você pega um número qualquer e multiplica por um vetor, você vai deixar o vetor maior ou menor, dependendo do valor do n. Se o valor n for maior que 1, se for maior que 1, esse valor, o vetor resultante vai ficar maior. É lógico, como? Se você multiplicar o número 2, que é o n, por um vetor que vale 3, 2 vezes 3, 6. Agora, se você multiplicar o número 1 pelo vetor 3, 1 vezes 3, 3. Então, se você multiplicar com um número maior que 1, o vetor resultante vai dar uma maior. Se você multiplicar o vetor R por um n igual a 1, o resultante dá o mesmo. Se você multiplicar com o vetor um n entre 0 e 1, o vetor resultante vai dar menor. 0,3, 0,2 vezes 2.
vai dar quanto? 0,4 do menor. Então é isso, né? Então, aí você tem um esquema, ou você é um pouquinho mais rápido, é aqui decomposição do vetor. Isso aqui que é o que pega. Isso aqui que é importante. Isso aqui que é importante, porque aí, o que é decomposição? É o ato de você fazer o vetor ser decomposto. Porque em algumas situações, você vai ter um vetor que será a soma vetorial de alguns pedaços de vetores. Eu gosto de dizer assim, pedaços. E aí eu peguei aqui, nessa representação aqui, que eu vou mandar para vocês, fica até melhor, um jeito melhor de mostrar aqui que é a decomposição do vetor. Aqui eu tenho dois vetores no eixo X. Situação aqui, ó, em que ó, um vetor está inclinado em relação a X. Só que imagine se você colocasse uma luz aqui em cima, aqui, ó, sobre esse vetor. Se esse vetor fosse um vetor físico, uma coisa real. Se você colocasse uma luz aqui em cima, iluminando aqui exatamente na vertical, de cima para baixo, ia projetar uma sombra no chão. A projeção é a decomposição do vetor no eixo horizontal, que vamos chamar de eixo X. Então, você vai ter o vetor decomposição de V, no caso aqui. Aqui o vetor V e o vetor decomposto dele. Decomposto, falei meio errado. Vamos dizer vetor composição, vetor do eixo X, ou a composição do vetor V no eixo X. Assim também vai ter o vetor na vertical. Vamos voltar no livro de vocês, você tem aqui, ó, a projeção. Imagine que a luz está aqui em cima, iluminando aqui embaixo. Vai iluminar o V e vai projetar uma sombra aqui no eixo X. Ou uma luz aqui, ó, uma luz forte aqui na parede, iluminando para cá. Vai projetar o vetor vermelho, o vetor P, no eixo Y. Uma componente no eixo Y. Então, temos duas componentes. A palavra melhor, composição, tal coisa, esquece. Usa a palavra componente, vetor componente. Vetor componente no eixo X, vetor componente no eixo Y. A soma dos dois, vetorialmente, ó, é Pitágoras, né? A soma dos dois dá o vetor resultante. Os três são vetores. Os dois pedaços, os dois componentes são vetores também. Tem intensidade, tem direção sem sentido. Ok? Logicamente, esses vetores têm os seus px, a sua identidade trigonométrica não, mas as suas porções trigonométricas aqui, que a gente vai atuar da seguinte forma. O pedaço no eixo x, vamos usar isso daqui, ó, o pedaço no eixo x, tem um ângulo em relação à horizontal, em relação ao seu vetor resultante. Se ele está adjacente ao ângulo, vai ser px mais p cosseno. O py, a componente no eixo y, está oposta ao ângulo, então vai ser P mais seno do ângulo. Tem a demonstração matemática também, isso que eu não vou mostrar. É só lembrar o seguinte, você passou o vetor resultante, você viu que, se você fizer um pontilhadinho aqui, vai formar um caixotinho, um retângulo, né? Esse retângulo, a pedaço de baixo, é o vetor peso no eixo x. O retângulo, na vertical, é o peso no eixo y, certo? Então, o importante é isso aí, gente. O peso no eixo x é adjacente, então é px, que é igual a p mais seno do ângulo. O vetor no eixo y é p, y, p seno do ângulo. É oposto ao ângulo, tá vendo? Você pode fazer de várias formas possíveis, várias combinações. Ok, gente? Eu sinto que eu fui um pouquinho, muito alongado nisso aqui. Não estou conseguindo, ainda não estou conseguindo ver o tempo aqui. Eu não vou a mais, eu não vou mostrar exercícios aqui, ó. Eu vou deixar você tentar fazer. Aqui tem exercício resolvido. Eu quero que para a próxima aula, para segunda-feira que vem, se não me engano, tentem fazer essa página aqui. Página 71, do 1 vamos ver aqui, do 1 ao 71, olha só. Do 1 ao 9, quer dizer, do 1 ao 71. Nove exercícios, bem simples. Vocês têm os exercícios resolvidos. Vocês têm eu lá no grupo para poder tirar dúvida, né? É só pedir. Vocês não pedem, porque vocês não querem, estão com preguiça. É só falar com o tio Márcio. O tio Márcio está lá para tirar dúvida. E façam toda a página 70. Opa, deixa eu só confirmar aqui. Toda a página 71. Ok? Do mais, é só isso aí. Eu vou mandar para vocês isso nessa madrugada de terça para quarta. O mundo vai estar acordado e tentem fazer, né? Ok? Tirando isso, tenha um lindo, maravilhoso e perfeito dia, pessoal. Tudo de maravilhoso. Vamos fechar essa live aqui, voltando.